Fala galera Monster, fala família Guardião Noran, eu sou o Carlinhos Pitbull. Galera, janeiro, verão a pino, eu moro no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente em Niterói, mas em todo o Brasil tá muito quente. O verão veio bombando aí, altas temperaturas, e eu hoje vou falar um pouco dos principais problemas que os nossos pets, os principais problemas que os nossos pets podem ter com esse calor muito intenso, Vou falar algumas coisas que a gente pode fazer para prevenir, para minimizar esse calor todo sobre os nossos cães. Mas vai ser depois da vinheta. Galera, Carlinhos Pitbull na área. Galera, verão intenso, altas temperaturas. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem tido temperatura quase que todos os dias já, há 2, 3 semanas, acima dos 38 graus, bem quente. E eu vou falar um pouco dos principais problemas que nossos dogs podem ter durante o verão. Bom, de cara você vai começar a perceber que o pelo do teu cão não vai ficar tão bonito. Ele entra mais ou menos que é um organismo, numa espécie de troca de pelo nessa época do ano. O cão de pelo curto, principalmente os pits, os monsters, os bulldogs, os derivados aí, os bullies, os cães de pelo curto, não ficam com a pelagem tão bonita, Começa a trocar o pelo, às vezes aparece alguma falhinha no pelo ou outra, mas que isso também é contornado com facilidade. Alguns suplementos, algumas coisas que a gente pode empreender, uma alimentação legal, e isso aí é corrigido. É uma fase do ano que não tem como fugir, principalmente nos cães de pelo curto. A alimentação, galera, vocês vão perceber que os cães começam de repente a comer um pouco menos, a quantidade menor. O que eu aconselho? Eu não uso nenhum tipo de suplementação. Eu gosto de utilizar quando eu quero melhorar a questão porque a ração que eu dou é uma ração super premium, Proplan. Então quando eu quero palatabilizar, fazer com que esse animal coma uma quantidade legal, esteja bem, eu costumo usar o fígado de frango e com alguns legumes. Então, nessa época do ano, é importante que a gente possa dividir um pouco mais. Para você que só faz o uso da ração, de repente é importante que você introduza aí o inhame, a batata doce, a cenoura principalmente, que é muito boa para o pelo, e você consiga fazer uma quantidade maior de legumes e verduras, talvez o ovo, a proteína do ovo é muito boa, e também o fígado de frango quando você encontra. Alguns fazem o pescoço de frango também. Eu já falei sobre o pescoço. O meu problema do pescoço de frango aqui é armazenamento, Para eu sair daqui e comprar com preço legal, eu tenho que comprar quantidade. Para eu trazer quantidade para cá e colocar na minha geladeira, minha esposa passa a faca no meu pescoço porque eu não tenho freezer. Bom, vamos lá. Então você fazer com que o seu cão coma um pouco mais, faça um pouco mais da alimentação natural durante esse período do calor, que isso com certeza vai ter uma digestão melhor, ele vai conseguir metabolizar melhor e vai se alimentar melhor sem perder muito. Bom, falando do calor, agora mesmo eu fui ver a Capa-Lua. A Capa-Lua está num espaço grande, vocês viram aí no vídeo. Então ela fica lá embaixo da árvore, bem refrigerada, com água à vontade. Mas o que eu aconselho? Se você trocava a água do teu animal, pelo menos 2 vezes por dia, eu te aconselho hoje que você faça isso 4 vezes. O animal vai beber uma quantidade muito maior de água. Então é importante que você esteja toda hora verificando e trocando. Se não é você que faz isso, fala com a pessoa que toma conta, o dogman, seja quem for, para estar trocando mais vezes. Outra situação se você deixava uma vasilha de água, deixa 2. Porque essa vasilha pode entornar e esse animal, durante 3, 4 horas que você não vai ver, ele sem a água já vai dificultar muito para ele. Outra situação que eu costumo fazer aqui é colocar uma bacia grande de alumínio e toda hora eu vou lá, encho, troco, e quando eu pego na mangueira, os meus bulldogs já vêm para eu molhar eles. É uma outra situação que eu vou falar. Procurar molhar os animais, principalmente no dia que estiver muito quente. Então, molha o peito, a cabeça, o dorso, o abdômen, para refrigerar esse animal. Eu cheguei lá agora, a Capa-Lua possivelmente aqui tem muito mico, e ela deve ter ficado um pouco agitada com os micos, e quando eu cheguei ela estava muito ofegante. Então eu já cheguei, peguei a mangueira, liguei, molhei, ela estava na área solta, molhei a baia dela toda, deixei uma água bem fresquinha para ela e coloquei ela dentro da baia. Outra situação que você pode fazer, e eu tenho feito aqui, você pode fazer com
bexiga, né? Bola de encher, você encher com água, algumas bolas dessas, e colocar no refrigerador, no congelador. Congelou, você vai lá e coloca dentro da bacia, coloca dentro da água, para essa água manter essa água um pouco mais gelada. Isso vai ajudar também. Aqui onde eu moro é quente, é bastante quente. Mas eu sei que no estado do Rio hoje tem lugares muito mais quentes. Por exemplo, Bangu é muito quente. Na zona norte é muito quente, né? Bangu principalmente é um vale. Então, por exemplo, nas baias que forem de metragem um pouco menor, com telhado mais baixo de amianto, a gente tem que tomar um cuidado. Está muito abafado, né? Então você precisa verificar com mais frequência esse animal. Porque um telhado baixo, a telha de amianto, ela não repele tão bem o calor, né? Quanto a telha colonial, essa telha normal, que é a telha de barro. Então, são situações que você tem que perceber, né? Principalmente nos cães braquicefálicos. Os bullies estão sofrendo demais com esse calor, né? Se você tem um espaço grande, eu te aconselho que você tenha um melhor e o maior espaço arborizado que você puder. A gente sabe que uma quantidade de árvores refrigera melhor o ambiente. Então, área muito grande, concretada, sem árvore, normalmente é uma região, um local que vai estar muito mais quente. Então você precisa verificar isso, cuidar dos seus animais. Eu soube de um amigo agora que ele comprou 6 circuladores de ar daquele grande e colocou em frente a cada baia dele lá para refrigerar, porque o telhado dele é de amianto, é até alto, as baias nem são tão quentes assim não, mas colocou para refrigerar. Vamos observar, porque esse calorão aí do nosso Brasil, né, um país tropicalíssimo, está causando muitas mortes, muitos cães têm morrido por causa do calor. Então vamos observar a questão, né, do calor dos nossos cães, observar, trocar água mais vezes por dia, a questão da alimentação e a questão de refrigerar, às vezes molhar a baia, molhar o animal, trocar mais vezes a água. Essa questão do gelo na água é bem bacana. Então é um conselho que eu dou para vocês, uma atividade maior, uma inspeção maior nos nossos animais em relação a essa questão do calor. Beleza, galera? Dado o recado, até o próximo vídeo, se assim Deus desejar. Cara, só um detalhe que minha esposa me lembrou, a gente tinha até conversado, esse vídeo está sendo muito pelo que aconteceu hoje com a Capa-Lô, e a gente até estava trocando ideia sobre isso. O que acontece? A gente às vezes acha o seguinte, eu tenho um pitbull. Pitbull ele é realmente mais resistente do que outras raças em relação às intempéries. Só que a gente precisa lembrar de um detalhe. O que a gente cria, estou falando dos monstros, já deixou para trás há muito tempo esse DNA pitch. Esse DNA pitch, né, a gente já tem falado sobre isso nos grupos, tem sido diluído. Então, a gente precisa entender que tem um monte de inserção. Esse cão não é mais o APBT tradicional, né, que a gente tinha. Então ele já não tem tanta resistência. E ainda assim, o calor é escaldante, né? A cada verão que passa, o calor tem sido muito mais intenso. Então, não arriscar, né? É um animal que tem uma durabilidade maior, ele atura uma intempérie maior, é verdade. Mas vamos observar, principalmente, como eu falei, nos cães braquicefálicos. A respiração deles é muito mais dificultosa, né? A gente fala dos bullies, que são muito derivados aí dos bulldogs, os olds, os bulldogs americanos, os dogs de Bordeaux. Observar. Mas nos monstros é a mesma coisa, galera. Vamos observar essa questão do calor, que realmente tem prejudicado muito nossos cães aí. Beleza? Dessa vez eu fui. Um abraço.